O Sardual, um dos municípios que faz parte do Médio Tejo, assinalou nesta segunda-feira 483 anos desde a elevação à vila, num programa em que também se celebrou a passagem dos 10 anos desde a edificação do Centro Cultural Gil Vicente, já uma referência à escala regional. Perante um auditório lotado, houve registro para a presença de Poiares Maduro, Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, para além dos presidentes das câmaras de Constância, Mação, Vila Nova da Barquinha, Vila de Rei ou Sertã, entre outras entidades. Na altura dos discursos, registro para as palavras de Miguel Borges, responsável máximo pela autarquia sardualense, que deixou uma mensagem muito clara: interioridade não é sinónimo de inferioridade. Quem abriu este ciclo de intervenções foi precisamente Miguel Alves, presidente da Assembleia Municipal do Sardual. Muito boa tarde. Com a autorização do Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sardual, António Miguel Borges, declara-se aberta a sessão solene e evocativa dos 10 anos do Centro Cultural Gil Vicente e dos 483 anos da elevação de Sardual à categoria de vila. Irá usar a palavra o Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Sardual, Dr. Miguel Alves. Bem-vindos à sessão solene e evocativa dos 10 anos do Centro Cultural Gil Vicente, neste dia em que comemoramos 483 anos de elevação do Sardual à categoria de vila, por carta de mercê passada por Dom João III em 22 de setembro de 1531. Os sardualenses gostam de os receber, daí repetirmos vezes sem conta que no Sardual ninguém é de fora. Quero agradecer ao Sr. Ministro, Dr. Miguel de Poiares Maduro, a sua presença. É para nós, autarcas dos Conselhos do Interior, muito importante que Vossa Excelência esteja junto de nós. É vital sentirmos que o que ouvimos na comunicação social e que revela o esforço do Governo na valorização e desenvolvimento do interior do país tenha efetivamente efeito prático e visível. Sr. Ministro, os Conselhos do Interior do país estão solidários e ativos no esforço de Portugal para ultrapassar as dificuldades financeiras e alcançar a consolidação financeira essencial à construção de um país justo e com qualidade de vida para todos. Mas precisamos também de ver reconhecido esse empenho. É essencial que o Governo Central faça jus a este esforço de fazer muito com pouco e que se faça sentir presente junto dos autarcas e das populações do interior e no enfrentar diário das dificuldades. Senhor Ministro, senhoras e senhores autarcas, caros convidados, caros munícipes, o Sardual é um concelho onde a cultura foi sempre valorizada, não por obrigação, mas porque está entranhada em todos os sardualenses. O Sardual é um concelho cheio de associações ligadas à cultura, ao desporto, associações recreativas e de melhoramentos dos locais onde estão implantadas, mas sobretudo de bons associativistas, que perpetuam no tempo tradições, hábitos e culturas antigas. O espaço onde hoje nos encontramos, o Centro Cultural Gil Vicente, completa 10 anos de existência. No início, alguns acharam-no desproporcionado para o Sardual, mas durante estes anos foi testemunha e palco desta exuberância cultural de que vos falo. E hoje devemos louvar quem teve a ousadia e a coragem de o construir, porque é uma casa de cultura reconhecida regionalmente. Não me canso de elogiar os associativistas, essas pessoas que, sem receber nada em troca e com grandes prejuízos pessoais, insistem em dignificar as suas associações. As festas do Sardual são um exemplo disso. São a soma do trabalho da Câmara Municipal, dos seus funcionários e dos inúmeros associativistas deste concelho. Por isso, este nosso Centro Cultural Gil Vicente, uma homenagem aos homens e mulheres deste concelho, que em cada uma das suas freguesias persistem na defesa das peculiaridades e vivências do interior do país e dignificam, neste caso, o concelho de Sardual. Fará uso da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Sardual, professor António Miguel Borges. Sardualenses, interioridade não é sinónimo de inferioridade. Quando há aproximadamente 20 anos participei na construção do projeto educativo para o agrupamento de escolas de Sardual, estava longe de pensar que o lema do referido projeto me iria voltar a acompanhar tão permanentemente passado todo este tempo. Interioridade não é sinónimo de inferioridade. Na verdade, assim é. A necessidade de nos afirmarmos como iguais entre aqueles que geograficamente beneficiam de um país tendencialmente
inclinado para o litoral, obriga a que um injusto esforço suplementar de afirmação territorial, que seja injusto o esforço, nunca inglório. Quero acreditar, Sr. Ministro, que algumas medidas recentemente criadas irão beneficiar os territórios de baixa densidade. Terá forçosamente de existir uma discriminação positiva, enquadradora de políticas justas, tão justas que permitam que um residente na Tojeira, em Valhascos, Andreus, Montalegre, se sinta tão português como os que vivem em Lisboa, Cascais, Porto ou Braga. Que tenha verdadeiras razões para comemorar os 35 anos de um Serviço Nacional de Saúde, sem que exista a sensação de estar a comemorar o aniversário de alguém de quem muito gosta, mas que está bem longe. Que tenha igualmente oportunidade também na educação, no emprego, no acesso aos serviços essenciais da responsabilidade do Estado. Aproximar terá de ser uma realidade, uma certeza para que interioridade não seja sinónimo de inferioridade. Comemoramos 483 anos de elevação de Sardual à Vila. Temos perfeita consciência que não basta termos séculos de história, um fantástico património cultural, a nossa simpatia, para nos afirmarmos na região em que nos inserimos. Queremos contribuir com a modéstia da nossa dimensão geográfica e com a grandeza da nossa vontade para o desenvolvimento desta mesma região. É necessário que todo este património material, imaterial e humano crie riqueza, desenvolva as nossas pequenas economias locais, crie postos de trabalho e assim estaremos a fixar os jovens ao seu interior, a aumentar a qualidade de vida de quem optou por nunca abandonar as suas origens ou a elas regressar. Sr. Ministro, senhores convidados, a nossa estratégia para o próximo quadro comunitário ultrapassa os 25 milhões de euros, número generoso atendendo à nossa realidade. Sabemos que os nossos parceiros são fundamentais na nossa estratégia. Por tudo isto, não posso deixar de referir a recente assinatura de protocolos com a NERSAN na criação do Gabinete de Apoio ao Empresário e com o Instituto Politécnico de Tomar, materializando no que eu acredito que seja uma realidade no ano letivo que agora se inicia, um curso técnico superior profissional para a produção artística, para a conservação e restauro. Sem dúvida alguma, uma mais-valia para a nossa região. Não posso deixar de referir algumas dúvidas, algumas incertezas, algumas preocupações. O Concelho de Sardual necessita de encontrar, no âmbito do quadro comunitário que agora se inicia, o apoio fundamental para a requalificação do seu parque escolar e vias de comunicação estratégicas e condizentes com o modus vivendi do século XXI. Estamos no campo, bem certo, das chamadas prioridades negativas. Estou certo que, em estreita articulação com o Governo, saberemos encontrar forma de ultrapassar alguns constrangimentos. Comemoramos também hoje o 10º aniversário do Centro Cultural Gil Vicente, este magnífico espaço onde nos encontramos. Quero aqui expressar o meu mais sincero agradecimento a todos aqueles que souberam entender na devida altura a importância que este equipamento tem para a nossa região. Ao Fernando Moleirinho, que liderava os destinos da autarquia, e a toda a sua equipa, Luís Gonçalves, Joaquim Serras, José Curado e Luís Grácio, o nosso muito, muito obrigado. Uma palavra também de agradecimento ao Mário Jorge, companheiro na gestão e programação destes 10 anos. Sem ele, não chegaríamos à realidade que hoje temos. Centro Cultural Gil Vicente, um importante equipamento que se tem afirmado na nossa região como centro de arte e cultura. A formação de públicos, a divulgação e promoção de eventos culturais e artísticos e a possibilidade de os sardolenses, escolas, movimento associativo, têm de realizar as suas iniciativas nas melhores condições, em tudo idênticas ou até mesmo superiores a muitos profissionais. São razões mais do que suficientes para afirmarmos com clareza que tem valido a pena. E por todas estas razões, Sr. Ministro, Srs. convidados, interioridade nunca será sinónimo de inferioridade. Irá usar a palavra o Excelentíssimo Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Dr. Miguel Pagás Maduro. Minhas senhoras e meus senhores, é um prazer e uma honra muito grande estar aqui neste feriado municipal do Sardual, que comemora
o dia em que o Sardual foi levado à vila, há quase 500 anos, no reinado de Dom João III. E é um prazer redobrado por o fazer num equipamento com esta valia, num auditório tão bonito como este, e dizem-me de condições magníficas, e com um programa como este da Companhia Nacional de Bailado. Aliás, eu olhava para o programa e perguntava-me se os títulos não teriam sido feitos quase com caráter metafórico ou alegórico relativamente a algumas dos desafios que o país atravessa. Temos a Bela Adormecida, temos o Dom Quixote e temos também, em particular, o Orfeu e Eurídice, que é uma das peças que eu confesso mais gosto. E que acho que, se me permitem, é realmente uma boa metáfora para a forma como nós no país, e particularmente aqui nos territórios de baixa densidade, temos de enfrentar o futuro. Não sei se todos conhecem a história do Orfeu e Eurídice, mas se eu apresento ao parte, eventualmente, o Adriano Jordão podem me corrigir, seguramente conhecem melhor a obra, que foi mais do que uma ópera, há várias óperas até, não é? Várias músicas feitas a partir do mito do Orfeu e Eurídice. E o mito é que Orfeu apaixona-se por Eurídice, depois morre, e ele vai buscá-la à terra dos mortos e consegue convencer, com a sua paixão e com enormes sacrifícios e com grande dificuldade, consegue convencer os deuses a deixá-lo trazer de novo para a terra dos vivos Eurídice. E os deuses concedem essa possibilidade, mas com uma condição, que é no regresso, em todo o percurso do regresso, nunca pode virar, olhar para trás e ver Eurídice, até atingirem de novo a luz e a terra dos vivos. Infelizmente, mesmo já quando já começa a luz a espreitar, ele não resiste à tentação de ver se é verdadeiramente Eurídice que está atrás, não resiste e cai de novo nessa tentação, e Eurídice morre e ele perde para sempre Eurídice. E eu estou a dizer isto porque, num certo sentido, isto pode ser alegórico do enorme sacrifício que todos nós em Portugal fizemos nos últimos 3 anos. Que é um sacrifício muito profundo. E um sacrifício que, para valer a pena, tem de significar uma real transformação do nosso país. Eu acho que nós estamos muito próximos de justificar perante nós próprios, todos os portugueses, esses sacrifícios que fizemos. E não cair de novo em tentações antigas, não olhar para trás, olhar para a frente, para realmente voltarmos a ter um futuro com confiança, mas uma confiança que seja credível, seja sustentável. Não como aconteceu no passado, uma confiança assente em bases artificiais falsas, que ao primeiro abanão se partiam e voltaram a colocar o país numa situação muito difícil. E este desafio, que é um desafio que todos nós temos como comunidade, como povo, é um desafio particularmente relevante para as dificuldades que ao longo de décadas os territórios de baixa densidade, o interior do país, mas não só, há territórios de baixa densidade que não estão no interior do país, estes territórios de baixa densidade têm enfrentado. São décadas em que entraram naquilo que podemos designar de um ciclo vicioso, com perda de população, envelhecimento da sua população, desvalorização económica e social, porque divergiram, têm vindo a divergir do resto do país em termos do PIB, em termos de emprego, com, depois, em consequência disso mesmo, muitas vezes, a diminuição da presença do Estado, a diminuição de massa crítica, e tudo isso são fatores que mutuamente se reforçam e vão cada vez mais aprofundando a crise que muitos destes territórios vivem e têm vivido. E que não é de agora, nem é dos últimos anos, é um processo de décadas. Não é um processo fácil de inverter. Deixem-me dizer-vos. E eu acho que não seria sério vir eu aqui como responsável do desenvolvimento regional ou qualquer governante dizer que do dia para a noite ou de um ano para o outro nós podemos de novo ter índices populacionais e mesmo índices de desenvolvimento económico nestes territórios como o resto do país.
Não é viável prometer isso. Mas é viável que promover nestes territórios a sua valorização económica, que estas comunidades permaneçam como comunidades plenamente vivas, com várias gerações, com oportunidades de trabalho. Talvez não tenham, talvez o Sardual nunca volte a ter a população que já teve no passado e outras comunidades semelhantes, porque os processos de urbanização acontecem em todo o mundo, mas tem de ter uma comunidade que oferece oportunidades plenas a todos eles que aqui vivem. Tem de ter uma comunidade com várias gerações, com dinamismo social, com dinamismo económico, com dinamismo cultural, como vemos hoje. Isso nós temos de oferecer, isso nós temos de garantir e isso há condições para nós obtermos. Para conseguirmos isso, é fundamental, não apenas, como assistimos no passado, ter políticas de investimento em infraestruturas ou equipamentos sociais, equipamentos públicos. Em muitos dos aspectos de infraestruturas, de equipamentos públicos, aliás, o Sardual é um bom exemplo disso, está bem servido em muitos desses aspectos. Mas isso não foi suficiente para inverter este processo, esta dinâmica. Não quer dizer que nós se deva, de um dia para o outro, dizer já não vamos investir mais em infraestruturas. Como dizia o Sr. Presidente da Câmara Municipal, eu não conheço essa realidade concreta, embora vá estudar, porque o Sr. Presidente ainda há pouco, antes de irmos para aqui, me falava dessa situação, não conheço a realidade concreta das escolas no Sardual, mas é possível que as escolas do Sardual necessitem realmente de ser reabilitadas. E nós não podemos cair de um extremo ao outro, ser, como eu costumo dizer, bipolares nas nossas políticas públicas. Durante anos só investimos em betão e depois, de repente, não investimos nada em infraestruturas e equipamentos. E é por isso que eu queria aí responder com uma nota otimista ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. É verdade que a Comissão Europeia tinha estabelecido para Portugal que o investimento em escolas era uma prioridade negativa e, portanto, do ponto de vista da Comissão, quando iniciámos as negociações para o próximo ciclo de fundos, não deveria existir qualquer tipo de financiamento com verbas europeias para escolas, mas foi possível convencer a Comissão Europeia que ainda é necessário e possível, ainda é necessário investir na reabilitação de parte do nosso parque escolar. Boa parte do nosso parque escolar beneficiou muito nos últimos anos de investimentos substanciais, mas há áreas, há concelhos, há escolas que ainda necessitam ser reabilitadas, que necessitam de ser melhoradas e, portanto, foi possível uma verba global de 500 milhões de euros para investir nisso. Portanto, margem haverá, depois teremos de ver autoridades nacionais, CCDRs, municípios, quais são as principais prioridades para aplicarmos esse dinheiro e é possível que o Sardual seja uma dessas prioridades. Mas, como dizia, não podemos abandonar totalmente a aposta em infraestruturas onde elas sejam necessárias, continuem a ser necessárias, mas a grande aposta para inverter este ciclo vicioso, este ciclo negativo que atingiram boa parte dos territórios portugueses, a grande aposta tem de ser, em primeiro lugar, a valorização destes territórios, partindo destes territórios, daquilo que é único destes territórios. E, desde logo, reforçando a competitividade e a atratividade económica destes territórios. Porque é com a atividade económica que nós fixamos população, que é com a atividade económica que nós geramos oportunidades de emprego e que essas pessoas depois geram dinamismo social. É isso que é fundamental em primeiro lugar. Agora, isso não acontece com uma varinha mágica. Qual é a função do Estado Central? Em primeiro lugar, aquela de diferenciar positivamente estes territórios. Eu não digo, nunca uso a expressão, procuro pelo menos não utilizar, discriminar positivamente. Prefiro diferenciar positivamente. Porquê? Porque essa diferenciação é o reconhecimento que estes territórios estão numa situação diferente de outros territórios do país. Têm um índice de desenvolvimento económico e social diferente, têm necessidades diferentes e também têm de vencer custos que os outros não têm, por não terem a proximidade, por exemplo, a certas plataformas de transporte. É por isso que nós temos de compensar por isso, diferenciando positivamente. E estamos a procurar fazer isso não de forma ocasional, mas numa abordagem integrada. E permitam que lhes diga, que dê exemplos porque é que esta é uma abordagem integrada. Porque já o fizemos em matéria de benefícios fiscais, mas sobretudo fizemos em matéria, na semana passada, anunciámos, do Código Fiscal de Investimento. Há majorações
apoios maiores se os investimentos forem feitos em territórios de baixa densidade, ou com um PIB abaixo da média. Há também, em matéria de fundos europeus, no próximo ciclo de fundos europeus, vamos diferenciar positivamente. Vamos dar taxas de comparticipação maiores para os investimentos que forem feitos nestes territórios. Mesmo no regime de incentivos à comunicação social e local que eu anunciei há 2 semanas, também diferenciamos positivamente os territórios de baixa densidade. Lá está que os órgãos de comunicação social, local e regional, se forem situados no território de baixa densidade, são mais facilmente elegíveis, por um lado, e por outro lado, têm uma taxa de apoio maior. Portanto, nós estamos a procurar fazer isto não como uma medida ocasional, mas como parte de uma abordagem integrada. Deve fazer parte de todas as políticas do Estado. Reconhecer a realidade diferente destes territórios e, nessas diferentes políticas, promover, favorecer o investimento nestes territórios. Mas temos de ser claros. Estes apoios que vão favorecer quem investir nestes territórios, e já agora permitam-me que vos diga, quando eu digo estes territórios, não é como no passado, quando às vezes se falava das regiões que têm índices de desenvolvimento diferente e depois incluir regiões com realidades muito diferentes. Nestes regimes que nós estamos a criar, nós chegamos a diferenciar ao nível do município, porque a realidade numa determinada região pode variar muito de município para município. E é isso que nós queremos reconhecer. Mas, como dizia, para que estes apoios a quem investir nos territórios do interior, nos territórios de baixa densidade, nos territórios menos desenvolvidos do nosso país, para que esses apoios funcionem, eles têm de estar associados a uma política de competitividade inteligente. E por competitividade inteligente, eu quero referir-me a uma competitividade assente na valorização dos recursos do território. Valorizando aquilo que são os recursos endógenos de cada território, aquilo que é único a cada território. É acrescentando valor a esses recursos, com inovação, ligando ao sistema científico, gerando maior capacidade de comercialização de produtos tradicionais, que nós conseguimos inverter este ciclo, valorizar economicamente estes territórios. E isso é uma vantagem não apenas para estes territórios, mas para todo o país. Porque nós necessitamos de uma economia competitiva, e competitiva num mercado crescentemente global. Mas, paradoxalmente, num mercado global, a competitividade depende muito do local. Porque são os recursos únicos de cada parcela do nosso território que nos diferenciam nesse mundo global. E são esses recursos únicos que são muito mais resistentes à deslocalização, que é esse fenómeno que existe na economia global, em que um dia chega uma empresa que pode partir no dia seguinte porque há outro local que lhe oferece melhores condições. Se a atividade económica estiver em relação com o território, com os recursos de cada território, ela é muito mais resistente a essas pressões e é muito mais suscetível de vencer a nível global. Mas necessitamos também continuar a ter, e aqui queria também responder ao Sr. Presidente da Câmara, uma presença do Estado no território. Também aqui temos de ser honestos com as pessoas. Essa presença não pode assumir o mesmo tipo que a presença do Estado teve no passado. Mas isso não quer dizer maior distância. Pode até, em muitos casos, significar maior proximidade. É uma presença do Estado que tem de ser organizada de forma diferente. É isso que nós estamos a procurar fazer com o programa Aproximar, que diz respeito à realização dos serviços públicos de atendimento. Aquele serviço não diz respeito a hospitais, não diz respeito a tribunais, diz respeito nessa matéria, a matéria que está sob minha competência, nesse programa no Aproximar. Eu coordeno esse programa que diz respeito aos registros notariados, à segurança social, às repartições de finanças. O que nós fizemos com esse programa é um programa em que procuramos ter uma administração pública que é mais racional, mais eficiente, mas ao mesmo tempo de ainda maior proximidade com o cidadão e que ofereça maior qualidade de serviços aos cidadãos. Como é que conseguimos fazer isso? Como é que conseguimos fazer algo que pode parecer um pouco a quadratura do círculo? Em primeiro lugar, diferenciando entre os serviços de atendimento, que é aquilo que é fundamental para as populações, e os chamados serviços de back-office, o trabalho de preparação de decisões por parte da administração. Aí, nesses serviços de back-office, a integração é importante ter massa crítica, é importante ter os serviços
e que se gerarmos, concentrarmos pessoas, se tivermos mais pessoas a trabalhar nessa área, melhor a qualidade daquilo que a administração produz. Mas diferenciando esses dois níveis, nós podemos ter ao nível do atendimento uma ainda maior proximidade e uma ainda maior qualidade de serviço. Como? Integrando os diferentes serviços de atendimento da administração pública em espaços comuns. E, portanto, aquilo que poupamos na multiplicação de espaços permite-nos manter uma presença ao nível de cada município. Portanto, vamos ter pelo menos uma loja do cidadão em cada município com os diferentes serviços de atendimento da administração pública. E depois, complementando essa presença dos diferentes serviços em pelo menos uma loja do cidadão em cada município, complementando isso com instrumentos como o Espaço Cidadão, que fazem uso das novas tecnologias para dar acesso a muitos serviços da administração pública, numa lógica mais simples, só com 2 ou 3 funcionários, e permitindo, portanto, chegar ao nível da freguesia, ao nível da pequena localidade, onde antes o Estado não estava. Eu estive há poucos meses a inaugurar um Espaço Cidadão em Salto, em Monte Alegre. Antes não existia nenhuma presença da administração pública aí. As pessoas tinham de se deslocar, na melhor das hipóteses, à sede do Conselho, em Monte Alegre, 40 km por uma estrada de montanha. Agora têm. E, portanto, esse é um exemplo de como nós não encerramos, mas conseguimos, com um modelo diferente, estar ainda mais próximos das pessoas. Portanto, se nós, como penso que conseguimos fazer, com o Aproximar, reorganizarmos a administração pública de forma inteligente, nós vamos conseguir ter maior qualidade de serviço, maior racionalidade, mas ao mesmo tempo maior proximidade. Essa deve ser a nossa ambição. E este programa Aproximar vai nos permitir não encerrar serviços, mas reorganizar ao serviço da população. Estamos a lançar esse programa. O Sardual não é ainda um dos municípios pilotos, nem esta comunidade intermunicipal, mas já temos no território de 4 comunidades intermunicipais, 50 municípios, estamos a lançar este programa. E estamos a consegui-lo fazer em grande espírito de colaboração com os municípios. Porque é fundamental para que este programa funcione. E é isso que nós temos conseguido fazer, é fazê-lo em diálogo com os municípios e, portanto, em colaboração com os municípios. Estou convencido que isso nos vai permitir realmente trazer uma administração pública que seja mais eficiente, mas também de maior qualidade e que garanta a presença do Estado no território com ainda maior proximidade perante os cidadãos. Porque esse é outro pilar, como dizia o Sr. Presidente da Câmara, e muito bem, fundamental para a valorização destes territórios e para garantir a igualdade de acesso de todos os cidadãos a esses serviços e do ponto de vista simbólico também, que é extremamente importante. A ideia de que o Estado não abandona parte do seu território. Nós não podemos ter um país a 2 ou mais velocidades. Não podemos. É um imperativo de justiça para todos os portugueses. Mas também é um imperativo para todo o país no seu todo. Porque, como eu vos dizia, o país só vence o desafio da competitividade se tirar partido dos recursos que existem em todo o seu território. Portanto, esta aposta nos territórios de baixa densidade não é apenas por preocupação com os territórios de baixa densidade. Tem de ser para valorização de todo o país. Para o país conseguir, como um todo, não cair no erro em que caiu o Orfeu.